Olá, vamos estudar aí a lição da escola sabatina, que é uma lição muito importante, principalmente o tema que nós estamos estudando, que é a respeito do livro de Atos. Hoje nós vamos prosseguir com a história de Estevão, e o assunto de hoje eu quero dividir em 4 partes, porque ele é bastante longo, e ele vem falar de Estevão perante o Sinédrio. É interessante que, na realidade, eles estavam julgando a Estevão, mas a gente pode olhar pelo discurso que inverteu, né? Que os acusadores de Estevão passaram a ser acusados, né? E Estevão foi usado por Deus para mostrar aí, né, o quanto eles estavam equivocados. Bom, quando você lê todo o capítulo 7 do livro de Atos, do versículo 1 ao 53, se você não estudar muito a Bíblia, se você não estudar muito as histórias dos patriarcas, dos profetas, você vai ter dificuldade de entender. Mas embora você não entenda, e parece que Estevão estava simplesmente contando a história do passado, eu quero dizer que aqueles homens que estavam lá acusando a Estevão eram homens de pleno conhecimento da história de Israel. Então, eles sabiam, eles entendiam o que Estevão estava querendo dizer para eles, né? Então, a gente pode definir, eu dividi em 4 partes, porque é muito longo esse assunto, e é bom que você entenda ele na íntegra, que pode ajudar muito você no seu crescimento espiritual, a lidar com a igreja, né? Isso é muito importante. A gente vê aí que Estevão, ele defende a Jesus usando parte da história patriarcal e a história dos israelitas. E era interessante que a gente fale isso, que eles não conseguiam derrotá-lo em nenhum tipo de discussão. Por quê? Não necessariamente pela sabedoria e pelo conhecimento da Escritura que tinha Estevão, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo. Tanto é que eles contrataram homens perversos e desonestos para dizer mentiras sobre ele, levando ele aí perante o conselho, e o acusavam, né, de blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Bom, Estevão poderia ter ficado preocupado só em se defender, ou de tentar provar a sua inocência. Mas, na realidade, você vê que Estevão tinha outra responsabilidade, né? Ali havia centenas de compatriotas dele que havia pecado contra Deus. E precisavam não só da defesa de Estevão, mas da mensagem da Bíblia. Então, Pedro, ele se defende pregando uma mensagem que visava a tocar no coração, pelo menos, de algumas pessoas. E é interessante que essa forma de Pedro reagir, ela influencia, né? E muitos mais tarde, muitos acabaram se convertendo diante da mensagem de Estevão. Um deles, nós sabemos que estava lá, poderia ser até o líder dele, seria Paulo. Então, Estevão, ele optou por não se livrar da culpa, mas de ser fiel a Deus. Fala, então, sobre os pecados de Israel, que era contínuo pela história, né, do povo israelita. E, no final do seu discurso, ele orou pelos seus algozes. A gente pode notar também que Estevão era um profundo conhecedor, não só das histórias, não só da Escritura, mas também da história do povo de Israel. E é interessante, né, que dentro do seu discurso, e justamente pelo qual, né, usaram para poder condená-lo, é quando ele fala que Deus não se limita ao encontro com homens e com mulheres ao templo de Jerusalém. E, pelo contrário, ele mostra também que as primeiras e as grandes revelações de Deus ocorreram em terra estranha,
como no caso a revelação para Abraão em Ur dos Caldeus, depois Arã, né? A revelação no Egito, quando Moisés foi lá no Egito e houve aquelas pragas, e também no Sinai, que era no deserto. Então, a defesa de Estevão em Atos 7, ela se tornou uma das mais belas pregações relatadas no livro de Atos, do livro de Atos, né? Sua beleza, ela não está em palavras suaves. Estevão, de certa forma, ele não lisonjeou os seus ouvintes, nem contava piadas ou histórias pessoais para divertir, né? A beleza da mensagem de Estevão, ela vem da sua fidelidade e a verdade, né, em responder aquelas ideias erradas dos seus ouvintes, né? Estevão, com certeza, não ganharia nenhum concurso, nem ganhou nenhum concurso de bons pregadores, né? Porque para ganhar um concurso, você tem que pregar aquilo que agrada as pessoas. Ele não fez isso, ele não procurou agradar as pessoas, ele procurou pregar a verdade, mesmo estando a sua vida em jogo. Então, a gente pode notar aí que Estevão ele não perdeu tempo com defesas pessoais. O seu Senhor era muito maior do que o humilde servo. Então, ele defendeu o Evangelho, ele defendeu a Jesus. As acusações contra Estevão atingiram 2 pontos doutrinários. Nós vimos ali que seria a importância do santo lugar, que seria o Templo de Jerusalém, e a posição da lei do Antigo Testamento depois da morte de Jesus. Não que a lei ou a forma de observar tenha mudado, né? Mas o Paulo estava levando eles a raciocinarem que a lei deveria ser o resultado da salvação, não meio de salvação. E é interessante que Estevão ele citou todos esses exemplos históricos, a conclusão dele foi óbvia, né? Óbvia. Da mesma forma que os outros servos escolhidos por Deus foram rejeitados no passado, os judeus em Jerusalém haviam rejeitado Jesus. Então ele fez aí uma comparação, né? Na conclusão da defesa de Estevão, ele não procurou se justificar, nem tentou agradar os ouvintes, como eu disse, ele falou sempre a verdade. Agora, é interessante que estão registrados no livro de Atos os argumentos usados por Estevão para defender o Messias. Mas não estão registrados os argumentos deles para acusarem. Mas eles tiveram, só que não foi registrado na Bíblia. Mas pela resposta de Estevão, nós podemos concluir qual a acusação que estava sendo proferida, qual as palavras que eles estavam usando contra Jesus. E eu enumerei algumas, né? A primeira, por exemplo, eles devem ter feito essa pergunta: como o Messias tudo isso, se sofreu, cadê o reino dele? Por quê? Porque entre os acusadores de Estevão estavam ali os saduceus. O que cria os saduceus? Eles criam que a única recompensa e punições eram recebidas nessa vida. Então, se Cristo sofreu, foi rejeitado, é porque ele era um estúpido, né? Outra pergunta que poderia ter falado de acordo com as respostas de Estevão: como o Messias é o Filho de Deus, se nunca receber o trono prometido a Davi e os seus descendentes? Se ele fosse o profeta, assim como foi Moisés, como não teve a confiança e a aprovação das pessoas? A gente vê que Jesus foi rejeitado. Nós vamos continuar com algumas perguntas que provavelmente eles fizeram e vamos ver aí a resposta de Estevão, e vai ser no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.